dia! Vamos lá para a nossa live terapêutica. Depois eu vou colocar essa canção todinha aqui para nós podermos estar adorando ao Senhor. Meninas, vou terminar de tomar meu super coffee. A minha canequinha aqui, ó. Psicanálise em essência, cura. É uma cura pelo amor, tá? Isso aqui é... Trouxe uma caneca que amanhã eu vou postar na hora que a Ângela estiver fazendo a live, que vocês vão pirar. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom dia, mais uma vez. Bom dia para você que está aqui comigo nesta segunda-feira, nesta manhã de aprendizado. Estou aqui para falar um pouquinho sobre mulher virtuosa, sobre não só de provérbios, mas uma mulher virtuosa na questão do emocional. A mulher virtuosa, ela tem que ser uma mulher virtuosa emocionalmente bem. Eu queria falar com vocês sobre isso, porque nós conhecemos a passagem de Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Quem não conhece, quem é cristã, quem vai na igreja sabe dessa passagem. Mas eu gostaria muito de falar com vocês sobre essa questão emocional com a mulher virtuosa. Então, nós vamos estar falando desta forma, tentar assim esclarecer para vocês que até pessoas, mulheres, vamos falar sobre mulheres da Bíblia, que são exemplos para nós, e pessoas que também profetas, né, que são conhecidos na palavra do Senhor, que também tiveram seus momentos de inquietude, vamos dizer assim, um momento de ansiedade, porque ansiedade não é fácil, quem tem. Então, nós temos que entender que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Mas se o nosso emocional não estiver bem, nós não conseguimos ir além. Nós não conseguimos avançar. Então, é mais ou menos dessa forma que eu tô querendo falar com vocês. Então, vamos lá. Gente, quem conhece a passagem de Provérbios 31? Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Mas tem um versículo, eu vou ler o primeiro versículo, todo mundo sabe. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitos. Vou colocar naquela versão que eu mais gosto, que é a NVI, que eu acho muito boa. NVT. Mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Não é essa versão ainda que eu quero. Deixa eu achar aqui a versão. É que a minha Bíblia tá no celular. NVI, achei. Então, vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que rubis. Eu queria falar com essa versão. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Quem não conhece essa passagem? No versículo 27 de Provérbios, fala assim: atende, vamos lá, 31, 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come do pão da preguiça. Ou nessa versão que eu gosto, cuida dos negócios da casa e não dá lugar à preguiça. Aí você fala assim: Elisângela, eu não sou preguiçosa. Elisângela, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosta de movimentar. Eu não fico deitado o dia todo. Não, eu lavo, passo, cozinho, cuido dos filhos. Elisângela, eu sou assim. Mas eu queria falar pra você que esse versículo, ele fala da mulher que cuida do lar. Mas nós temos que atentar numa questão. A mulher, ela tem que ser atenta e cuidadosa. Ela tem que priorizar a sua família. Ela tem que proporcionar um ambiente acolhedor. Ela tem que mostrar para sua casa como que está sendo administrada. Porque nós somos administradora do nosso lar, as mulheres. Então, a mulher, ela tem que ter essa questão de deixar o seu lar mais agradável, mais aconchegante. Nós, mulheres, temos esse papel, essa função.
Mas, gente, como que eu posso ser uma mulher virtuosa, que não tenha preguiça, para deixar tudo isso no meu lar? Fazer o meu lar ser agradável, meu lar ser acolhedor, o meu lar que tem não tenha contendas. Uma mulher que deixa tudo funcionando, tudo assim, né, no jeitinho, como é que faz, assim. Como que eu posso ser? Aí eu tô te perguntando como que eu posso ser esse tipo de mulher. A mulher que tem algum problema emocional, de ansiedade, vamos dizer, uma mulher ansiosa, é aquela aí uma mulher, ela não vai ser uma mulher virtuosa com tanta ansiedade. Olha, poxa vida, Elisângela, será que você falando dessa forma? Mas como assim? Eu não tenho ansiedade. Nossa, quem é que não tem ansiedade aqui? Eu duvido. Todo mundo tem ansiedade. Tem um pouquinho que seja, tem ansiedade. Mas assim, por que eu tô te falando dessa forma? Eu quero que vocês entendam que nós, mulheres, eu sou uma mulher virtuosa. Mas para eu ser uma mulher virtuosa, que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, que mulher diferente. Nossa, que mulher que tem uma postura diferente. Eu preciso ser uma pessoa que saiba lidar com a ansiedade. Que saiba lidar com a depressão. Que saiba lidar com a autoestima. Gente, se eu não souber lidar com a ansiedade, o meu lar todo vai ser ansioso. Se eu sou uma mulher afoita, tudo agora, nossa, aí se eu paro e penso e falo assim, nossa, como que vai ser amanhã? Como que vai ser depois? Como que eu vou resolver tal coisa? Como é que eu vou fazer isso e aquilo? Como que meus filhos vão crescer? Primeiro, eles vão ver uma mãe afoita, uma mãe que não para, uma mãe que só fica atrás de coisas assim, não consegue nem respirar. Sabe aquela pessoa afobada? Meus filhos vão ser como? Igual a mãe. Porque nós somos o espelho para os filhos. Então, mas se eu sou uma mãe que sou ansiosa, porque eu sou ansiosa, mas se eu sou uma mãe que tem problemas, já tive, né? Agora não tenho mais, mas vamos dizer agora. Uma mãe que tem problemas com a autoestima. Eu vou passar essa insegurança para os meus filhos, para minha filha, no caso, uma moça. Então, se eu sou uma mãe que ela tá fazendo almoço já pensando em como vai ser o jantar. Meu Deus. Ou então ela tá fazendo uma coisa já comentando na outra. É aquela pessoa que não tem um sentido nas coisas. Sabe aquela tipo de pessoas que começa uma coisa e ela fica tão afoita, ela tá resolvendo aqui, já tá pegando o telefone ali. Aquele tipo, nós fazemos isso. Não tô dizendo que nós não fazemos, nós fazemos isso. Nós temos essa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Temos. Mas se você fizer todos os dias isso dessa forma, uma figura que eu coloquei no Dia das Mães, das mulheres, que a mãe tá com... Se você for daquele tipo de mulher, você vai ser uma mulher estressada. Infelizmente, porque você não tá tirando o seu tempo de qualidade. O seu tempo de conhecimento. Então, a mulher virtuosa que eu quero mostrar pra vocês aqui, hoje, é o quê? A mulher virtuosa que cuida de si mesma. Para depois cuidar do seu lar, cuidar da sua família, cuidar da sua profissão, cuidar das suas responsabilidades de igreja, amigos. A mulher virtuosa, ela não precisa ser aquela mulher que amanhece e dorme na igreja. Porque tem muitas mulheres que pensam que para ser virtuosa tem que ser aquela tipo de pessoa, aquela tipo de mulher que vai na oração de manhã das 9 às 8. Não, nossa, das 9 às 8 é boa, né? Das 8 às 9, que fica lá, ela vai na oração das 8 às 9, depois ela vem pra casa, arruma almoço, aí 2 horas tá na igreja de novo, aí ela fica até as 4 na igreja, aí ela chega em casa, arruma o jantar, depois vai pro culto de noite. E aí, Elisângela, eu penso o quê? Se eu não tenho uma responsabilidade, vamos dizer lá, as viúvas, né? Que já tem os filhos, já tem os netos, né? Mora sozinha, o esposo não tá mais presente. Tem esse tempo para poder ser ocupado na igreja, ok. Porque ela já é uma mulher virtuosa, porque ela já fez a sua história. Então, ela tem esse tempo de estar na igreja. Mas Elisângela, eu tenho... Vamos lá, tô na casa dos 40. Aí, se eu faço dessa forma, pego de manhã, levo meu filho pra escola, vou pra igreja. Eu volto correndo, faço almoço correndo pra depois ir pra igreja de novo. Aí, depois eu volto correndo, ajudo meu filho na tarefa da casa, volto, faço janta, vou pra igreja de novo.
Será que eu tô tendo um tempo de qualidade com a minha família? Se eu fizer isso todos os dias, será que eu tô tendo um tempo de qualidade com o meu marido? Será que eu tô conseguindo conciliar o meu emocional na questão de não estar fazendo tanta... pensando assim, eu tenho que fazer pra Deus, pra poder ser uma mulher virtuosa? Pense bem, a mulher que precisa ser virtuosa, em Provérbios 31, ela conta aqui, ela tá falando, se você pegar, você não vê assim Deus falando claramente nessa passagem. Ela fala, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. O marido, ele confia nela, porque ela sabe que ela vai dar conta de tudo. Aí a pessoa tem ansiedade. Lê esse versículo aqui e fala, nossa, eu tenho ansiedade, eu tenho que dar conta porque meu marido confia em mim, eu preciso estar cuidando de tudo, porque eu não sou mulher preguiçosa, eu não posso ser preguiçosa. Eu tenho que estar, mas eu também tenho que estar adorando a Deus, eu tenho que buscar a Deus, porque eu tenho que estar ali na igreja mostrando que eu estou buscando a Deus. Mas será que se eu fizer tudo isso e esquecer de cuidar de mim mesma, será que eu estou sendo totalmente virtuosa? Aí o versículo 12, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Nós temos que fazer o bem e nunca o mal, todos os dias da nossa vida. É difícil, né? Eu sei fazer o bem todos os dias. Não tem como. Nós temos nossos dias de estresse, TPM, ovulação. Aí a gente vai lendo, vai pegando essa questão de Provérbios e nós vamos ver assim... Antes de clarear o dia, ela se levanta para preparar a comida para todos da casa e dá as tarefas às suas servas. Ela ainda vai avaliar um campo. Eu até li esses dias na igreja essa passagem. Ela vai avaliar o campo e compra e com o que ganha planta uma vinha. Negociadora. Mas ela levanta de madrugada, ela organiza as coisas da casa para poder, ela tá dando conta, né, dos negócios no decorrer do dia. Ela entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela não é preguiçosa, como eu li como eu li antes. Gente, mas para tudo isso, eu tenho que cuidar também de mim. Eu preciso cuidar de mim. Ela tem que administrar bem. Ela tem que ter nas mãos uma mão segura, com necessidade de estar fazendo a coisa certa. A Bíblia não diz que essa mulher também não passe por problema. A Bíblia não fala aqui que a mulher virtuosa não tem problema, não tem dificuldade. Não, se você ler todo o capítulo aqui, eu tô pegando a partir do versículo 10, mas se você ler todo esse capítulo, ou qualquer lugar da Bíblia, você vai ver que ele não tá falando assim, você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai ser uma pessoa que não vai ter problema. Muito pelo contrário. Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se Jesus venceu, nós também vamos vencer. Porque se Jesus prometeu que ele passaria por aflições, tribulações, e ele venceu, nós também vamos vencer. Mas se eu me cuidar. E é muito bom a gente entender que eu sou nós somos, no nosso lar, nós somos uma mulher que tá aqui organizando tudo. É difícil? É complicado? Mas nós somos capazes, nós mulheres somos capazes de ser essa mulher que possa fazer a diferença começando do nosso lar. A mulher virtuosa nada mais é aquela mulher que consegue mostrar para o outro, sabe? Mostrar para o outro que ela consegue administrar o seu lar com sabedoria. Olha, sabedoria é fundamental. Nós, mulheres, precisamos ter sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, como é que eu vou administrar meu lar? Ah, mas eu tenho que fazer algum curso? Não, infelizmente, quando a gente vai casar, não vem o manual de como ser uma boa esposa. Não existe. Tem um manual. Eu vou te falar que tem um manual muito bom que nos ensina a ser uma boa esposa, que é a Bíblia. Aqui, essa coisinha rosa aqui é minha Bíblia. Mas aqui eu também tô na Bíblia no celular. A Bíblia nos ensina a ser uma boa esposa. Nos ensina, a partir de Eva, que já começou pecando, induzindo Adão a um pecado, a fazer algo que Deus não queria. Olha só como nós temos essa persuasão de indução para com o nosso marido.
Então, Eva, ela foi enganada, porque nós somos mais sensíveis. E ela foi, por essa enganada, ela foi o quê? Ela induziu Adão a também entrar no erro. E aí, o homem, ele é tão interessante que agora veio aqui na minha mente, né? É tão interessante que ela fala para Adão que é para comer do fruto da árvore proibida, porque ele ia conhecer as coisas, e ele não entende. Eu acho que ele deve ter pensado assim, não, mas Deus falou que não pode. Mas ela deve ter falado, não, meu bem, deve ser bom, eu comi e não aconteceu nada comigo. Porque nós temos esse poder. E aí ele come. Mas por quê? Porque a mulher falou. Nós somos o sexo frágil. Eu achei até interessante, tem uma frase que eu peguei, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu acho onde eu anotei aqui. Né? Que nós... a mulher... Nós não é só porque nós somos o sexo frágil que nós somos fraca. Não. Nós não somos fraca. Nós somos fortes. Mas se eu me permitir que eu fique apenas pensando que eu sou fraca, tadinha de mim, eu vou ficar nessa questão do vitimismo pro resto da vida. Então, nós temos que saber o quê? Os nossos limites. Nós temos que saber o que é certo e errado. Sabendo pelo manual da Bíblia. Aí eu vou pegar uma outra mulher que é fantástica. Sara. Sara, eu tô pegando mais ou menos assim, nessa linhagem. Sara, ela era, nossa, devia ser muito formosa, muito bela, né? E ela casou com Abraão e ela não podia ter filhos. E aí, eu imagino a aflição de Sara. Gente, vocês acham que Sara não tinha depressão? Ou depressão assim, não ficava mal emocionalmente? Eu não consegui ter filhos por 6 anos. Tentei 6 anos engravidar, né? Quando eu casei com meu esposo. Eu não podia, não conseguia. Eu ficava angustiada todo mês. Quando atrasava um pouquinho a menstruação, eu já corria fazer um teste. Quando eu via que dava negativo, aquilo apertava o coração. Gente, nós mulheres ficamos ansiosas com muita facilidade. Só que essa palavra ansiedade, depressão, só se vem falando sobre isso há pouco tempo. Porque até um tempo atrás, isso era meio taxado de coisa do demônio. Então, taxado de coisas assim que não é uma coisa, não é espiritual, é só espiritual, não existe. É ansiedade, depressão, só você orar, buscar que vai ser curado. Não. Sara devia ter esse problema. Imaginou a tristeza e a angústia? E ela não sabia que ia ter filhos? Até o desespero dela. O que Sara fez com o desespero? Uma mulher que tinha tudo ali próspera, um homem, né, com uma promessa de ser o pai da nação. E aí, de repente, ela faz o quê? Fala pro marido deitar com a serva dela. Olha aí a mulher, mais uma vez, induzindo ao marido a fazer o quê? A deitar com a serva. Para poder ter o desespero, a ansiedade de querer logo dar um filho pro marido, fez com que ela falasse pro marido deitar. E lógico, o homem, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Homem, olha, os homens é fácil de você for seduzir. Então, ela falar isso pro marido, poxa, a minha mulher tá pedindo, lógico que eu vou. E era serva, né? Naquele tempo podia. Agora você imagina a ansiedade de querer logo fazer o que seja feito nessa questão. Gente, isso é fantástico. Você entende que nós mulheres temos essa capacidade na ansiedade de fazer o quê? Buscar algo que não é da vontade do Senhor. E aí eu deixo de ser aquela mulher totalmente virtuosa. Porque eu ponho os bois na frente da carroça ou a carroça na frente dos bois? Vocês entenderam. Entenderam o ditado, né? Mas a mulher acaba fazendo isso. Então, o que eu preciso entender? Para ser virtuosa, eu tenho que ter sabedoria. Sabedoria. Mas para eu ser uma mulher sábia, eu tenho que buscar a Deus em todo o tempo. Eu tenho que, falar com Deus em todo o tempo. Gente, não precisa falar com Deus dentro da igreja somente. Dentro de 4 paredes. Não. Se eu for orar só quando eu for na igreja,
eu já vou estar errando. Eu tenho que orar dentro da minha casa. Eu tenho que orar para o meu marido orar comigo. Eu tenho que orar para os meus filhos ver que eu sou uma mulher de oração. Para quando os meus filhos ficarem doentes, eles falarem assim, mãe, ora por mim. Saber que a mãe ora, que a mãe busca. Para o seu marido falar assim, nossa, ora por tal coisa, mulher. Ora por tal coisa. Nós temos que ser sábia para poder nós estarmos totalmente fazendo aquilo que o Senhor quer para nós. A mulher sábia nos dias atuais, gente, não é como a mulher sábia de antigamente. Vamos dizer aqui no tempo da Bíblia que eu tô falando. Não, essa mulher sábia aqui como Sara, agora eu vou pegar uma outra mulher também, que também fala a questão de ser sábia, né? Esther. Não, Esther não. Ai, Jesus, me desculpa. Ana. Pegando aqui porque tava roscando o negócio da unha. Ana tava angustiada. Muito angustiada. Porque ela queria o quê? Um filho. Ela queria muito um filho. Só que ela não engravidava. Gente, ela não tinha filho. O que essa Ana fazia, gente? Ela chorava. Ela se culpava. E quem de nós aqui nunca fez isso? Se sentiu culpada por uma situação. Eu vou dizer na questão de não ter filhos, que eu me senti muito culpada por eu não ter engravidado. Já me senti culpada, sim. Por que o erro tá comigo? Porque o marido faz exame, tá tudo bem com ele, mas comigo e eu não engravido. Eu quero muito dar um filho pro meu marido. Eu não conseguia. Me sentia culpada e angustiada, triste. Aí eu já tive a questão de ter um filho, ter um aborto espontâneo. Vamos lá, no aborto espontâneo. Não pude ter filhos, tive um aborto espontâneo. O aborto espontâneo, quando eu tive aborto, a primeira coisa que eu pensei, será que eu tomei algum medicamento que foi abortivo? Será que eu fiz alguma coisa sem saber que provocou o aborto? O que eu fiz? Me senti culpada. Com a culpa vem o quê? A angústia. Com a angústia vem o quê? Se eu não trato, depressão. Me senti culpada. Tive o Davi, tudo. Davi ficou uma benção, querendo nascer antes do tempo. Ai, graças a Deus por isso. Quando eu fiquei grávida do Nicolas, tive a gravidez do Nicolas, quando recebi o diagnóstico que poderia ter uma síndrome, que eu fui fazer o cariótipo para poder ver se tinha realmente, foi constatado que ele tinha síndrome. O que a Elisângela pensou na hora que o médico falou lá? Pá, ele tem síndrome patal, tem que tirar, tá. Eu pensei o quê? O que eu fiz de errado? Será que eu tomei algum medicamento que pudesse dar má formação pro meu filho? E aí, é como se Deus falasse, usando a boca daquele médico, falasse assim, não é nada, isso aí é genético, tá? Acontece, isso é genético, não é culpa nada que foi feito, não tem como saber. Lógico que não tem como saber, é porque é Deus. Mas eu fiquei como? Me sentindo culpada. Então, essa sensação de culpa nós sentimos, a mesma coisa que Ana passou. Ana, ela se sentia culpada. Mas Ana, o que foi o diferencial de Ana, gente? Ela buscava Deus. Só que naquele tempo, não é como nós, temos a igreja aqui que a gente vai a hora que a gente quer, o dia que a gente quer, o culto o tempo todo, né? Todos os dias, de manhã, de tarde. Então, aquele tempo não era assim. Ela tinha que ir uma vez por ano. Só que nessa uma vez por ano, o que Ana fazia? Ela não ficava em casa chorando. Ai, agora, o que será de mim? Não. Ela se propunha ir buscar a Deus. E eu creio que ela também devia buscar a Deus em casa. Na sua casa. Porque ela era humilhada por Penina. Ó, gente, eu sou ruim de nome, hein? Mas ela era humilhada. E aí você pensa assim, o que vai ser de mim? O que vai ser? Ela pensava, né? O que vai ser de mim? Mas ela ia, orava, buscava, clamava, porque ela sabia que Deus era o Deus, ele é o Deus que ouve as orações, que ouve o nosso choro, que ele entende o meu clamor, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que eu necessito. Nós precisamos entender que no tempo atual,
para nós sermos a mulher virtuosa, nós temos que ser uma mulher que trate os nossos sentimentos de uma forma diferenciada, nossas emoções. Vocês sabem que nós somos compostos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, matéria. Eu tenho que cuidar da minha matéria. Portanto, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sempre imagino assim, eu tenho que estar bem porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu preciso estar bem porque a minha emoção é aquilo que vem da minha alma. A alma é o emocional. Se a minha alma estiver chorando por dentro, o Espírito Santo está sentindo a mesma coisa. Eu penso assim, então eu preciso cuidar disso. Quando eu percebo que eu estou angustiada, como alguém comenta, como vocês viram eu comentando, que eu fiquei angustiada com uma certa situação, né, de dezembro até a semana passada, e eu sendo terapeuta, eu sabia que eu precisava de terapia. E eu fui falar com a terapeuta brigou comigo e falou, lá na imersão você se resolve. Ela foi bem categórica assim, porque a minha terapeuta, vocês conhecem, né, a doutora Ângela. Então, quando eu falei pra ela assim, tô precisando de terapia, porque eu tava me sentindo angustiada, me sentindo aflita. Eu falei, eu preciso conversar com alguém. Porque a ansiedade, a dor, a decepção de certas situações que a gente passa, né? A gente espera de alguém aquilo que não é pra gente esperar dos outros. E a terapeuta falou bem assim, lá na imersão você se resolve. Você vai estar na imersão? Vai. Então lá você se resolve. E foi isso que eu fiz. Cheguei na imersão, me pus pra fora. Vou me doar, vou me entregar, vou ali que eu quero sair daqui diferente. Então nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Porque a minha alma, o meu corpo padece. Sabe? É um versículo fantástico que até a Cacau comentou, que eu amo ele, que é de Salmos, que ele fala justamente sobre isso. Que a pessoa angustiada, ela apodrece os ossos. Isso está em Salmos. Vou tentar achar aqui para vocês verem. E a gente tem que saber, literalmente, cuidar da nossa alma. Nós precisamos saber de como lidar com as nossas emoções. Porque se eu não souber, eu padeço, eu sofro. É necessário a gente saber o momento certo para lidar com tudo isso. Então, nesta manhã, entendam, mulher, a alma é o seu emocional. O seu espiritual depende de como está a sua alma. Se o meu espiritual não tiver, se a minha alma estiver muito angustiada, o meu espiritual não vai estar fortalecido. E com isso eu não vou poder buscar a Deus com excelência. Eu não vou conseguir orar, falar com Deus da forma que é necessário para que Ele venha fazer por mim. Nós, mulheres, precisamos saber ponderar as nossas emoções para sermos diferenciadas na nossa geração. O que eu preciso fazer, gente? Não ser preguiçosa, como tá aqui. Ou procrastinadora. Aquela mulher procrastinadora, qual é aquela tipo de mulher? Ah, eu vou fazer depois. Depois eu faço. Ah, depois eu vou lá, eu faço. Depois eu... amanhã eu resolvo tal coisa. Amanhã... hoje eu já tô com preguiça. Tem roupa pra passar? Mas eu sei que tem que passar. Mas amanhã... mais tarde eu passo, amanhã. Aquele tipo de mulher que fica enrolando. Deus não aprova tipo de mulher dessa forma. O Senhor não aprova mulheres que procrastinam. Aquela mulher que tem, sabe, a facilidade de ficar sossegada. Não. A preguiça não é uma virtude de Deus. Gente, a falta de ocupação produtiva pode acarretar a falta de ocupação produtiva, ou seja, você tentar se ocupar com coisas produtivas, ela pode acarretar sérios problemas com pessoas e emocionais. Sérios problemas. Nós temos que saber lidar com isso. A Bíblia fala assim: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém,
ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando sossegadamente comam o seu próprio pão. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Então, Paulo fala dessa forma, que nós temos que ocupar a nossa mente, porque a mente desocupada, a mulher desocupada, ela vai fazer o quê? Ela vai se intrometer na vida alheia. O que é intrometer na vida alheia, meninas? O que vocês acham? Pessoal, o que é intrometer na vida alheia? Fofocar. Olhar para a vida do outro, fazer fofoca, falar somente do outro, fica aquela mulher que fica até feio. E cadê a virtude dessa mulher? A mulher virtuosa, ela tem que, muito pelo contrário, chegar uma fofoca nela, ela tem que, cortar aquela pessoa e falar, não quero saber. Ou se você ouvir a fofoca, você engole ela pra dentro e joga ela pra sair pra fora, sabe? Entendeu, né? Você engole pra ela ir embora depois. Fofoca pra mulher virtuosa é assim que a gente acha. Agora, a mulher que não é virtuosa, ela tem preguiça, ela procrastina e ela acaba fazendo o quê? Ocupa seu tempo falando da vida dos outros. Simples assim. Ocupa seu tempo sem ter vontade de procurar alguma coisa para ocupar a sua mão. A sua mão no trabalho. Gente, eu não sei vender nada. Eu não sei pra mim. Pros outros eu vendo. Quem tava na imersão viu. Pros outros eu vendo com a beleza. Mas pra mim eu não consigo cobrar. Eu tenho dificuldade em cobrar alguma coisa pra mim. Mas quando alguém fala assim, Elisângela, você pode vender isso aqui? Eu já vendi coisa na cantina na igreja. E faz aquele leilão, aquela coisa, eu faço a farra. Faço com o maior prazer. Mas pra mim eu tenho dificuldade. Mas eu gosto de fazer o quê? Olha, pode contar comigo, tá? Eu mando mensagem. Tudo bem com você? Nossa, você sumiu. Sabe? Eu vou procurando cuidar, acolher de uma outra forma. Mas eu não fico desocupada. Muito pelo contrário. Eu fico orando, buscando. Então, primeira coisa. Então, a pessoa que é preguiçosa, ela não tem êxito na vida. Muito pelo contrário, ela fica estagnada. A pessoa não tem êxito, ela não tem, sabe, perspectiva de nada bom. A pessoa fica ali estagnada, aquela mesmice, sabe? Levanta, leva pra escola, arruma a casa, arruma almoço, à tarde assiste não sei o que não sei o que passa na televisão mais de tarde, porque eu não assisto televisão. Aí fica a tarde toda na televisão, aí depois ela vai à noite pro culto e vai fazendo assim. Então, cadê o diferencial dessa mulher? Precisa ter um diferencial. A mulher virtuosa nos dias atuais, ela tem que ser o diferencial. Eu tenho que levantar, eu tenho que pensar assim, não, meu dia tem que ser produtivo. Mesmo quando Elisângela, não era terapeuta, não era psicanalista, eu não ficava prostrada. Eu não tinha o prazer de ficar deitada. Não. Eu sempre procurei fazer alguma coisa. Primeiro, colocar meus filhos a fazer alguma atividade. Gente, se você não tem condição de pagar uma atividade pro seu filho, vai atrás na prefeitura, porque tem essas coisas. Levar num parque, fazer uma atividade com seus filhos é fundamental pra ele e pra você. Porque eles amam quando a gente tá junto com eles. Então, ocupar sua mente. Porque, assim, a mulher, ela não pode ser aquele tipo de mulher preguiçosa, porque o corpo da gente é fogo. Sabe aquela história quanto mais você fica folgada, deitada, relaxada, mais você quer? Acontece, porque o nosso corpo é pó, é carne. A carne, ela quer ficar somente largada. Ela não tem vontade própria. Quem faz a vontade é o meu espírito. Então eu levanto e bora lá pra cuidar, fazer as coisas. A minha alma, a minha alma tem que estar com uma emoção, ter um desejo de fazer algo diferenciado. Eu preciso fazer algo para não ter preguiça, nem procrastinar. A Bíblia fala em Provérbios, vai ter com a formiguinha ó preguiçoso. Deixa eu ver onde que tá esse versículo. Capítulo 10, versículo 4, que fala, né? Versículo 6. Vai ter com a formiga ó preguiçoso. Gente, considere os seus caminhos e ser sábio, o qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador no verão, faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. A mulher, ela tem que ser assim. A gente não tem esse hábito de lavar roupa, quem mora em casa, né? Lavar roupa e põe roupa lá fora. Você olha pro tempo. Agora, eu vou lavar a roupa e põe lá fora. Você não tem que olhar pro tempo, como que o tempo tá. Você tá, nossa, hoje parece que vai chover. Se eu ficar todos os dias olhando pro tempo,
olhando pro vento, pro tempo, eu não vou sair do mesmo lugar. Então, acabo achando uma desculpa pra eu não fazer aquilo que precisa ser feito. Mesma coisa de academia, dieta, essas coisas. Então, saiba lidar com essa questão de se levantar e fazer. Pra você ser uma mulher totalmente virtuosa. Ok? Isso é fundamental. Tratar a ansiedade é uma questão de urgência na nossa geração. Uma questão de prioridade para nós mulheres. Sim, porque a mulher ansiosa, ela deixa de ser virtuosa. Não porque ela queira. Porque se eu ficar olhando somente para ansiedade, eu esqueço de buscar a Deus. Eu esqueço de entregar para Ele os meus anseios, de entregar para Ele a minha preocupação. Eu esqueço que eu posso confiar, deleitar-me nele, como diz em Salmos. Gente, eu vou ler aqui alguns exemplos de pessoas ansiosas na Bíblia, não só mulheres, mas sim de homens que tiveram ansiedade. Mas o diferencial é que eles recorreram a Deus. Isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Você sabe, entender que você não pode nada sem Ele. Você não consegue nada sem a ajuda dEle. Buscar de todo o coração. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela desencadeia umas circunstâncias da vida que pode nos levar para o abismo. Literalmente. Porque se eu tenho um transtorno de ansiedade, eu posso começar com ansiedade, aí vai piorando para uma fobia social, ou uma fobia específica, dependendo de um susto que você teve, de um trauma. Esse transtorno de ansiedade, você pode também ter a questão de síndrome do pânico, fica com medo de fazer as coisas, sair de dentro de casa, né? Então, a gente tem que entender o quê? Eu preciso, literalmente, eu preciso tratar a ansiedade, eu preciso me tratar. Elias, vamos falar agora, porque vamos falar só de umas 5 pessoas, mais ou menos, aqui da Bíblia que eu separei. Elias, ele ficou tão ansioso. Todos conhecem a história de Elias. Ele ficou ansioso quando ele foi repreendido, enquanto ele esperava o momento do seu triunfo, né? Suas grandes esperanças foram esmagadas. Elias ficou doente. Doente do coração. Não foi doente físico, foi do coração. O que Elias fez? Ele ficou tão mal, que a sua coragem espiritual foi, porque a ansiedade foi sufocando, ele foi deixando de lado um pouco de crer no Senhor, e aí ele pega e entra num desespero total, que ele faz o quê? Ele foge, né, do que ele tem que fazer, e ele se esconde, ele se torna uma pessoa escondida, ele entra numa caverna para poder ficar ali, poder ver tudo fugir. Hoje, eu poderia dizer assim que ele foi um auto-suicida, entrou ali para poder morrer sozinho. Ele foi um auto-suicida na questão assim, eu vou lá pra morrer, que ninguém vai lembrar de mim. Só que ele esqueceu que Deus vê tudo, que Deus conhece. Ele esqueceu que quando nós temos um chamado, é fantástico, gente. Quando nós temos um chamado de Deus, a gente pode estar na caverna, a gente pode estar no buraco, a gente pode estar no nosso quarto no escuro, que Deus vê. Se nós temos um chamado, o Senhor vai e lhe manda alimento. No caso, ele queria morrer de fome, mas Deus mandou o alimento. E não é o momento de morrer, é o momento de você levantar e caminhar. Se a gente tem momentos que nós queremos fugir da situação, eu já tive momentos assim. Eu aposto que muitas também já tiveram, muitas pessoas também já tiveram. Momentos de querer sumir, desaparecer, sabe? Largar tudo e sair andando assim, sem rumo. E não voltar para trás. Mas Deus, Ele tem um amor pela nossa vida. Porque nós somos criatura dEle. E Ele vai lá e Ele nos busca. Então, nesta manhã, entenda. Ansiedade, todo mundo tem. O que diferencia uma mulher virtuosa
da antiguidade, uma mulher virtuosa agora, o diferencial da mulher virtuosa diante de tudo isso é a forma com que ela lida com a situação. A forma que ela lida com o que está acontecendo. Se eu souber lidar com as minhas emoções, eu vou ser um referencial, vou ter um diferencial, vou ser uma referência para muitas outras mulheres. As mulheres vão olhar para mim e falar assim: Elisângela continua buscando a Deus, ela continua sendo usada por Deus, ela continua sendo assim, mas eu continuo tendo ansiedade. Quando tem problema, eu tenho ansiedade. Vai continuar tendo os gatilhos, vou continuar tendo os gatilhos. Vou continuar tendo situações que quando eu viver é uma questão de rejeição ou de traição, vai me trazer dor. Eu não tô isenta dos problemas, mas eu vou saber lidar com esses problemas. Eu vou procurar terapia, ou eu vou procurar Deus, vou procurar terapia, vou procurar conversar com uma pessoa de confiança, para poder eu ser continuar sendo aquela mulher que possa resolver as coisas. Não me entregar totalmente ao problema, e sim encarar o problema e falar assim: problema que não tem lugar para você. Eu vou saber. Se eu não sei, o Senhor vai me dar o entendimento, vai me trazer na minha mente uma estratégia de como agir. E Deus faz. Quando Deus tem uma obra, Deus, ele visita, ele não deixa você morrer ali como Elias queria. Muito pelo contrário, né? Deus vai lá e resgata, envia. Nós somos todos seres humanos. Nós somos humanos com problemas, com defeitos. Mas nós temos que ter a certeza que Deus, ele nos ama. Que mesmo a pessoa que não seja evangélica, a pessoa que não seja católica, mas tem que saber que tem alguém que tá ali cuidando dele. Seu anjo da guarda, não sei, enfim. Todo mundo tem um credo. Vamos falar agora de Davi. Davi teve ansiedade. Quem lê a história de Davi, se você pegar a história de Davi, que começa lá no Velho Testamento, você vai vindo, quando chega em Salmos, que tem os louvores de Davi, você vai ver os louvores de Davi, que tá na louvores de felicidade, de alegria. Depois você vê um salmo com louvor, pedindo pro Senhor não abandonar ele. Ou um louvor pedindo perdão para Deus. Um louvor ali, Davi, ele se entregando para o Senhor. Você acha que não era ansiedade? Arrependimento? Então, Davi, todo mundo sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tá lá acho que em Atos. Atos 13, 22. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve ansiedade. Davi pecou, gente. Quem não sabe da história de Davi? Davi pecou, adulterou, ainda mandou matar o marido da mulher que ele amava, tava amando, né? Deus, mesmo assim, Deus cuidou dele. Porque ele fez o quê? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele continuou fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Ele continuou, ele errou, mas ele não falou assim: agora eu errei, vou ficar aqui mesmo, não erro, Deus não vai me perdoar, eu tô com vergonha de pedir perdão pra Deus, vou ficar aqui sentado, não, vou só reinar aqui. Não. Davi, ele reconheceu que ele tinha errado. O que ele fez? Pediu pra Deus o perdão. E com isso a gente vê várias passagens em Salmos, né? No livro de Salmos, que são louvores, Davi pedindo perdão. Salmos, no livro de Salmos relata a ansiedade que Davi tinha. E assim, né? E é o que aconteceu para ele ter essas ansiedades. Você já viu? Davi, ele foi fraco de coração por ele ter pecado. Vocês entenderam? Ele não dormia. Se você pegar, agora não lembro de cabeça, sabe? Mas se você pegar um salmo de Davi que fala: sonda-me, Senhor, tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Ele tá pedindo pro Senhor cuidar dele. Davi fala na palavra, ele orava, clamava a Deus, pedindo pro Senhor tirar aquela angústia de dentro dele. Isso é fantástico. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele errou. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Todo mundo tá propício a fazer isso, porque ninguém é perfeito. Não existe ninguém perfeito.
Não existe. Quando você chegar, começar a chegar na perfeição, o Senhor vem, recolhe a sua flor e leva para o jardim. Então, você tem que entender que mesmo nos nossos erros, o diferencial está no arrependimento. Em reconhecer que eu errei. E isso é uma qualidade de uma mulher virtuosa. Eu erro. Como eu já cheguei para minha filha e já falei, filha, quando eu errar, me mostre meu erro, porque eu não sou perfeita. Eu não sei se eu tô errando. Se eu, uma criança que tá aprendendo na vida, eu corrijo ela para saber o que é certo e o que é errado, até eu morrer, eu vou precisar de alguém para poder estar me mostrando se eu tô fazendo certo ou não. E aí tá o diferencial. Você aceitar uma correção e você buscar a mudança com excelência. Buscar essa mudança. Para poder você ver, as pessoas verem você e você ver o quanto você é forte. Não deixar que as coisas fiquem ao léu. Não. Davi, ele teve seus momentos de medo, de choro, desespero. Mas ele também, e ele sentiu essa ansiedade. Mas ele buscou a Deus. Ele buscou ao Senhor em todo o tempo. E nós temos que estar buscando ao Senhor. Se você gosta de louvar, eu te aconselho você louvar. A canção, músicas, gente, é muito bom para relaxar. A música, ela relaxa a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Músicas com letras boas, tá? Não pegue umas músicas de afronta, de coisa, não. Músicas que tragam uma sensação boa pra você. Uma letra que tenha uma letra profunda, que você sinta bem. E comece a cantar. Eu canto, eu amo louvar o Senhor. Eu amo, sempre amei a ouvir louvores no carro dirigindo. Uma vez, eu vou abrir um parênteses aqui. Uma vez eu tava dirigindo, eu tava na rodovia. Minha filha devia ter uns 7, 8 anos, mais ou menos. E eu pus o CD no carro, eu tava na rodovia. E vinha cantando, né? E adorando, né? Aquele hino. E o hino era tão lindo. E aí eu olhei no retrovisor. Quando eu olhei no retrovisor, a minha filha tava chorando. Uma criança. Com aquela letra profunda. Ela tava ali chorando. E eu comecei assim, sabe? Eu tava chorando. Já chorei mais ainda. Porque a letra falava assim, Hosana, Hosana nas alturas. E eu comecei assim, ver como foi profundo. E minha filha ama louvar. Ela toca o violão, aprendeu a tocar o violão sozinha. Os primos ensinaram algumas notas e ela aperfeiçoou. O teclado, ela começou a tocar o teclado de pouquinho, vendo alguns vídeos. E ela comprou um teclado. Quando ela começou a trabalhar com a gente, a primeira coisa que ela fez foi juntar o dinheiro para comprar o teclado dela. E ela aprendeu a tocar o teclado sozinha. Ela tem um ouvido muito fácil pro louvor. Lá na igreja, as pessoas dão o toque, assim, ela começa a cantar, ela consegue achar a altura que a pessoa tá cantando com muita facilidade. E aí os meninos, os outros tocadores sempre perguntam, Gabi, qual nota? Porque ela tem essa facilidade de pegar. Mas isso é um dom. Mas ela ama desde da barriga que eu canto. O meu filho, a mesma coisa. Cantava na gravidez pra ele. Toda a gravidez. Eu fazia campanha quando eu tava grávida, os meus filhos, campanha de louvores da harpa, porque eu sou cristã. Sou da cristã e eu gosto dos louvores da harpa. Eu acho com a letra profunda. E naquela época não tinha aplicativo como hoje. Então eu pegava a harpa e cantava. Então quando eu não sabia o hino, porque não tem como saber mais de 500 hinos. Quando eu não sabia o hino, o que eu fazia? Eu lia a letra. E a minha filha muitas vezes fez campanha comigo dessa forma. O meu filho na gravidez fiz isso. Continuo fazendo dessa forma. Então, o louvor, ele ajuda a gente a ficar mais calmo. Ok? Outra pessoa que eu vou colocar rapidinho, que eu tô finalizando já. Jonas. Jonas também foi ansioso. Jonas, além de ser ansioso, foi covarde, né? Vamos dizer assim. Quis fugir daquilo que Deus tinha pra ele. Jonas, Deus deu uma missão pra ele poder ir pra cidade de Nínive pra poder pregar o evangelho. Vamos colocar essa palavra assim, né? Dessa forma.
mais objetiva. Mas ele não quis, ficou com medo, porque Nínive era uma cidade terrível. Ele ficou com medo de chegar lá e ser morto. E aí ele falou assim: portanto agora, Senhor, tira-me, peço-te a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Tá lá em Jonas 4:3. Jonas falou isso pra Deus. Melhor eu morrer do que eu ir lá fazer tua obra. Será que ele não ficou ansioso? Será que ele também não pediu pra morrer? Quem nunca pediu pra morrer? Se você que tá aqui nunca pediu pra morrer, coloca aí pra mim. Coloca assim: eu nunca pedi pra morrer. Eu sempre quis viver. Sempre. Porque eu já pedi. Vixe. Opa, hoje em dia eu não peço mais. Tá acabando a bateria pra carregar. Quem nunca, né? Passa os seus momentos de ansiedade. Homem. Isso aqui eu dei peguei 3 homens por enquanto, né? Homem que é mais difícil ter ansiedade, né? Homem que é mais difícil de ter problemas emocionais. Imagina nós, mulheres. Qual mulher que não vai ter problema emocional? Não existe. Mulher não tem como. Então, Jonas, ele também tentou fugir. Tentou sair dali por ansiedade, pediu a morte. Mas a verdade é que Jonas, ele poderia, né, ter, sabe, feito outra forma, ter pedido pro Senhor, mas ele teve a compaixão de poder buscar a Deus na hora do desespero, que ele viu que não ia conseguir sozinho. Na hora que ele viu que ele não ia conseguir sozinho, o que ele fez? Ele foi recorrer a Deus. Ele foi reconhecer, pedir o perdão para Deus, a autopiedade, né? Ele quis porque quis dessa forma. Então, ele reconheceu que ele não teria como ele fugir da responsabilidade dele. Mas ele teve, sim, ansiedade. Isso é só o ponto principal que eu peguei, né? Jó. Gente do céu. Já li o livro de Jó umas 3, 4 vezes. Eu amo ler o livro de Jó. Mas por que você gosta de ler o livro de Jó? Um livro tão sofrido, um homem que sofreu. Mas é tão interessante que o livro de Jó são 42 capítulos. No primeiro e no segundo capítulo fala da permissão de Deus para Jó ficar doente e não morrer. E vamos dizer, até o capítulo 40, aí é um diálogo entre Jó com sua doença e os seus amigos e sua esposa. Porque Jó, ele teve momentos que ele ficou angustiado. Ele pedia o quê? A morte. Gente, no livro de Jó, você vai ver, né? Ele fala assim, né? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Ele não queria ter... Ele se arrependeu de ter nascido porque a dor era tanta. Por causa da lepra, daquelas feridas que corçavam com caco de telha. Fedia. E perdeu tudo. Mas ele pediu o quê? A morte. Que ele não queria mais sofrer. Aí eu vou abrir um parênteses para você ver como que às vezes a pessoa tá no leito do hospital, sofrendo, com dor, e a família fica orando, pedindo para Deus curar. Não faça somente isso. Ore para que Deus faça a vontade dele, a melhor vontade dele do que a nossa. Se for da vontade do Senhor curar, o Senhor vai curar, que não vai deixar marca nenhuma, como fez com Jó. Mas se for da vontade do Senhor tratar aquela pessoa ali, a pessoa reconhecer que ela não é nada sem Deus, e Deus recolher para o seu jardim, deixa Deus recolher. A falta vai fazer? Vai. Sentir saudade? Vai sentir saudade. Mas é melhor a pessoa estar descansando daquele sofrimento, porque quem está no hospital está sofrendo, gente. Sofre muita dor. Sofre a dor da doença, dependendo da doença, ele é muito mesmo. Então, não orem somente pedindo para curar. Não, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Jó, ele pediu, sim, tá? Ele perdeu os bens materiais, perdeu os filhos. A mulher falou pra ele que era pra ele amaldiçoar. Seus amigos começaram a caluniar ele. Se você ler o livro de Jó, você vai entender que os amigos ficavam falando que ele não estava servindo mais a Deus, que Deus estava castigando ele. E não foi isso que aconteceu. Deus não estava trazendo castigo para Jó. Deus estava apenas fazendo o quê? Fazendo com Jó uma amostra pro diabo.
Deus estava mostrando pra Jó, mostrando pro Lapeta, vamos dizer assim, que Jó, ele ia dar conta do recado. Porque Deus fala assim, ó, você pode tocar em tudo que Jó tem, mas só a vida dele pertence a mim. Então, ele chegou ao fundo do poço. Ele não morreu. Mas ele murmurou assim, né? Ele sofreu, pediu a morte, pediu para Deus levar, porque eu aqui no versículo, eu separei alguns versículos, mas eu nem vou ler. Ele fala que ele preferia não ter nascido, mas ele estava ali passando. E ele teve essa questão de você entender que Deus estava no controle de tudo. Mesmo sofrendo, mesmo falando, mesmo com dor. E ainda tendo que debater com os amigos que estavam acusando ele. Poxa, os amigos nessas horas não podem ser amigo. Pode ser inimigo. Que amigo vai ali abraçar e acolher. No caso dele não podia abraçar, porque ele estava cheio de lepra. Mas ele se manteve firme. E ele reconheceu. E ele orou. E ele falou. E ele permaneceu. Mesmo falando aquilo na hora da dor, da ansiedade, do sofrimento. Ele falou besteira? Falou. Mas ele reconheceu que Deus é o único. E ele orou. Falou com Deus. E aí Deus mandou a resposta para ele. Como que Deus mandou a resposta para ele? Restaurando a saúde dele. Deus mandou a resposta para ele, restaurando, dando os bens. Não foi, estalou o dedo e apareceu. Não. Deus restaurou, devolvendo tudo para ele de volta. Então, o reconhecer é fundamental para nós. Agora eu vou pegar uma mulher, Marta. Gente, Marta também teve suas ansiedades. Vocês pensam o quê? Que ela não era ansiosa? Marta é uma figura assim que parece mais assim com Jesus, né? Vamos dizer assim. Ela aparece apenas 3 vezes no livro. Ela é Marta, Maria e o seu irmão Lázaro, que era muito amigo de Jesus. Então, Marta, ela era muito ansiosa para fazer as coisas. Todo mundo às vezes pega falando assim, não pode ser Marta, tem que ser Maria. Mas peraí, se eu for só Maria, como é que fica a minha casa? Bagunçada? Não. As pessoas têm que entender o seguinte, não pode ser tão ansiosa a ponto de querer fazer só arrumar casa, e esquecer de buscar Deus. Não. Porque tem mulheres, eu atendo uma mulher, que ela tem um problema sério com controle e perfeccionismo. A casa dela deve ser casa de boneca. E eu dei uma lição de casa pra essa mulher, vocês vão rir. A lição de casa que eu passei pra ela na terapia foi ela deixar um dia à noite a louça na pia. Você vai falar assim, Elisângela, você é doida. Não, eu não sou doida. Porque a pessoa que tem um controle, deixar a casa toda organizada, bonitinha, arrumada, dormir com a casa arrumada, com a mesa do café da manhã arrumada, uma pessoa que não trabalha fora e tem que fazer isso, ela tá querendo ser muito, ela deve ser muito controladora. Então não pode ser assim. Eu preciso ver que essa pessoa consegue deixar um pouquinho as coisas sair do rumo. Porque a vida não é certinha. A nossa vida não é regrada. Não tem uma regra de deixar tudo certinho. Não, se eu trabalho fora, acordo cedo para ir trabalhar, levar tudo pra escola, tudo, não vou ficar em casa de jeito nenhum, tudo bem, é bom você adiantar o serviço, sim, porque aí no outro dia fica. Agora, se você não trabalhar fora, se você é uma pessoa que só tem um filho e a casa para cuidar, você não precisa estar deixando a pia totalmente organizada com 3 pratos na pia e a mesa do café da manhã já organizada para outro dia. Porque você vai levantar cedo e vai fazer o quê? Não tem nada pra fazer. Então, à noite, acabou o jantar, junta a louça e vai ter tempo de qualidade com o marido e com os filhos. Vai pegar ali um tempo de qualidade, vai brincar com o filho. Se tem um filho só, pega esse tempo. Se tiver... porque a criança, à noite, vocês já perceberam que a criança à noite, das 7 às 8, mais ou menos 8h30, eles têm um pique, que a gente fala assim, parece que toma energético. Tá num pique. Eles querem o quê? Atividade. Aí você pega uma atividade relaxante, jogo tabuleiro, stop, meu filho ama jogar stop, e fazer ali um tempo de qualidade com o seu filho. Em vez de você estar lavando a louça, lógico, gasta 10 minutos lavando a louça, poderia estar arrumado, mas amanhã de manhã não vou ter nada pra fazer.
O que você vai fazer no outro dia? Você não vai trabalhar fora. Agora, quem trabalhar fora, sim. Aí sim tem que fazer. Lavar a louça bonitinho, deixar já tudo adiantadinho, porque no outro dia você não vai acordar naquela correria toda. Mas se você não trabalhar fora, se você não trabalhar fora, não tem essa preocupação. Eu não falo pra você deixar sua pia cheia de louça, não. Gente, eu era muito assim, eu era dessa forma. Ao ponto de realmente, eu só não deixava a mesa pronta do café da manhã porque a gente não tem o hábito de tomar café aqui em casa, né? A gente não toma café da manhã, só um ou outro que toma. Mas a gente não, mas a louça eu tinha necessidade de deixar a pia toda vez organizada, arrumada. Eu ainda deixo a sala. A sala eu tenho que deixar todo dia de dormir, eu arrumo a sala todinha. Junto tudo. Tem... A pia, hoje em dia eu deixo a louça. A minha tá lá com a louça na pia de ontem, que eu não lavei. Cheguei do culto, comemos, tá ali. E não lavei ainda, não. Hoje não tem ninguém pra fazer as coisas pra mim. Já tá lá a carne se assando no forno, tá lá. Já pedi pro marido pôr a carne no forno. E eu vou agora, terminando a live, eu vou lá, lavar a louça, organizo as coisas junto, fazendo ali. Mas a sala ficou arrumada. Sala arrumada, cama arrumada. Beleza, mas a pia eu consegui. Mas, gente, é um exemplo de você ser totalmente no extremo. Deixar as coisas se levar pro extremo. Aquela questão de ser no extremo, de fazer assim. É bom? É. É muito bom você ver uma casa organizada. Mas uma vez ou outra, se permita. Sabe? Não viver pensando somente nessas questões assim. Pense em pegar um tempo de qualidade pra você. Pense em pegar um tempo de qualidade com seu filho, com seu marido. Ou você conversar com seu marido, né? Trocar no assunto, ou nada, ficar só deitado, ou assistindo um filme, alguma coisa. Tempo de qualidade é necessário. Para uma mulher virtuosa, nós precisamos ter esse tempo de qualidade, com sabedoria. Não é para deixar sua casa suja, não. Deixar a casa bagunçada, não. A casa tem que estar organizada, limpa. Não apenas deixar a casa ao extremo. Aí você cuida demais da casa, busca a Deus só pouco e esquece da família. Faz o básico com a família. Não, tempo de qualidade. Eu tenho um filho só de 9 anos, né? Eu tenho um filho de 9 anos. Então, se eu tiver, eu tenho que ficar com ele, dar atenção pra ele. Às vezes a gente chega assim, de viagem, cansada, igual eu cheguei de viagem cansada, só o pó. Era meia-noite. Ele tava fazendo desenho e eu fiquei do lado dele lá, vendo o desenho, morrendo de sono, cansada. Mas fiquei do ladinho dele, comi alguma coisa do lado dele. Fui deitar 1h da manhã, mas eu fiquei aquele tempinho com ele. E pra ele tava bom. Ele, mãe, tá gostando, tô amando. Tava só o pó. Mas ele precisava estar com meu filho. Nós temos que entender que os nossos filhos, eles precisam da gente. A minha filha tem 19 anos. Fiquei um pouquinho com ela. Dei um beijinho nela, mas ela tava lá no celular, né? Agora o menor dá atenção. Agora tem mulheres que têm 3 filhos, 2 filhos, que são pequenos. Vamos dizer assim, diferença de 2 anos, né? Aí você precisa brincar, dar um tempo de qualidade com cada um. Então, aproveitem a sua vida dessa forma, não como Marta. Porque as pessoas brigam. Brigam não, as pessoas pregam na igreja, não seja como Marta. Só cuide da casa, esquece de buscar Deus. Não, eu posso ser Marta e ser Maria. E ser Lázaro, que era amigo de Jesus. Eu posso ser. Aprender a ser amigo de Jesus é o tempo todo. Eu sou amiga de Jesus. Eu falo com você aqui, eu consigo ouvir o Espírito Santo falando comigo aqui dentro. Ser como Maria, buscar falar com Deus, dar o tempo pra Ele, tirar meu devocional, ir no culto quando eu vou chegar no culto, dar o meu melhor no culto. Sabe? Entregar a minha adoração para Deus ali no culto. No meu lar, eu adorar ao Senhor. Se estiver ouvindo um louvor. No meu carro, ouvindo um louvor. Eu tô ali sendo como Maria. Eu estou falando como Maria. Eu estou buscando o melhor de Jesus. Que eu não tenho Jesus fisicamente em carne aqui. Mas eu tenho espírito dentro de mim. Que é o Espírito Santo. Então eu consigo fazer isso. E ser como Marta. Deixar minha casa organizada. Dar um tempo de qualidade para os meus filhos. Dar um tempo de qualidade com meu marido. Eu preciso saber diferenciar isso. Porque nós temos que ser tudo isso, mas com moderação. A única coisa que você tem que entender é ter sabedoria de como você agir dentro da sua vida rotineira de mulher, de esposa.
Nós precisamos saber, se você não é casada, se você ainda não casou, você tem que aprender já agora como fazer. Olha, eu vou ser uma esposa assim, assado. Vou tentar fazer dessa forma, tentar agir de uma outra forma. Porque nós precisamos agir assim. A minha filha tem 19 anos, como eu falei pra vocês. E ela já tá pretendendo casar. Logo, logo tá casando. E ela já age mais ou menos assim. Eu viajo, deixo ela com meu filho. Eu deixo já tudo organizado, né? Pro meu filho, o que ele tem que fazer. Porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Não precisa estar ensinando e cuidando em cima dele, não. Eu deixo ali pra ele, na porta da geladeira, todos os horários de cada coisa. 2 horas tal coisa, 3 horas. Eu vou calculando o tempo das coisas pra fazer, regrado. E ela toma conta das outras coisas. De lembrar ele, porque ele tem TDAH também. Então, dá uma lembradinha, fez isso, fez. E ele vai lá, faz as atividades e apaga lá na luzinha quando eu não estou em casa. Tudo isso é ensinado. A minha filha consegue. Ela sabe fazer comida. A minha filha sabe costurar. Que bonitinha esses dias. Ela tava costurando, acho que a roupa do namorado, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, tá fazendo o quê? Ah, tô dando aqui porque ele pediu pra mim e ele tava lá, ela tava costurando. Então ela sabe costurar. Ela sabe fazer comida. Desde 9 anos ela sabe. Mas isso é ensinado com moderação. E eu não fico no pé dela. Um dia que ela não lava a louça, que ela esquece de deixar a louça lá, tá tudo bem. Aí, às vezes, eu tô com tempo, eu vou lá e lavo. Eu não fico, vai lavar a louça agora. Acabou de almoçar, vai lavar a louça. Não. Todo mundo tem que ter. Vocês sabiam que na Europa, acho que na Espanha, você tem, depois do almoço, todo mundo tem 2 horas de descanso pra dormir? Tem um nome que fala sobre isso, eu esqueci o nome. Que fala que é almoça e logo após a pessoa tem que tem esse período. Toda a empresa. Meu marido foi pra lá e lá ele tinha que dormir. Dormir 2 horas. Também tem um lugar também aqui aqui no sul, na América do Sul também que ele foi. E ele fala, aconteceu a mesma coisa. Aí a pessoa quer almoçar, já quer. Eu gosto de lavar a louça assim na sequência, claro, né? Não vou dizer que não. Eu gosto. Mas como eu sou controladora, eu preciso maneirar no meu controle. Então, uma vez ou outra, eu permito, uma vez ou outra. Não todo dia. Então, gente, esses são os exemplos que eu peguei pra vocês. Agora, um exemplo muito bom que eu gosto também, que eu amo, é o livro de Esther. Esther. Gente, é fantástico. Esther, ela foi uma jovem sábia e virtuosa que mostrou pra gente como nós temos que nos portar diante da nossa vida, de quem nós somos. Ter que pôr o povo pra orar, jejuar. É na sua casa, não é fora. Então, Esther, ela agiu dessa... É sexta, né, amor? Na Espanha, fala sexta quando tem que dormir depois do almoço. É a hora sexta, né? A sexta. Pra quem vai pra lá que sabe, né? Então, voltando aqui. Então, Esther foi uma mulher que, além de ter a beleza externa, ela tinha a beleza interna, que encantou o rei. O rei Assuero, ele ficou encantado com ela. Ao invés, igual a rainha Vasti, ela era bonita, formosa, então ela se achava a dona já do palácio. E ela não quis comparecer. Se você pegar o livro de Esther, lá no capítulo 1 já fala sobre isso. Ela não quis comparecer. A rainha Vasti no banquete, que o rei queria exibir o seu troféu. E ela perdeu o seu lugar, porque ela não quis ir. Ele já é meu mesmo. Ela perdeu. Mas aí entra Esther, uma jovem, que não podia ser, falar daquela israelita, né, judia. Então ela ficou ali sendo preparada para ser. E quando ela foi, a beleza dela encantou o rei, por quê? Era uma beleza externa com a beleza interna. Ela tinha sabedoria de como falar com o rei. Ela tinha sabedoria de como agir com o rei. Então, se você pegar o livro de Esther, você vai ver que para ser nós somos a rainha do nosso lar. Nossa esposa, nosso rei. Então, eu tenho que saber lidar como rainha dentro do meu lar, em certas situações. Então, que você possa aprender a lidar com as suas emoções para fazer a diferença onde você chega. Você tenha sabedoria de como lidar com seus problemas, suas dificuldades, para que você possa alcançar aquilo que você almeja. Porque é com sabedoria que nós podemos ser uma mulher virtuosa. Não levar tudo ferro e fogo, não. Tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser tudo com leveza, com sabedoria.
aos poucos. E aí você consegue chegar aonde você precisa, tá bom? E então é isso por hoje. Eu espero vocês na semana que vem, tá? A gente vai conversar na próxima semana sobre um outro tema fantástico que você possa compartilhar com a sua amiga, com uma família, um parente. Se você gostou também, compartilha, curte, como se falam aí. Eu só quero que tenha sido edificante para você. Porque quando eu parei para analisar esse contexto de mulher virtuosa nessa geração, eu pude entender que nós temos que ser um diferencial, saber lidar com nossas emoções para poder nós sermos a diferença no nosso lar e na nossa casa. E para a família, para os amigos, as pessoas possam olhar para nós com um olhar de mudança, como você tá diferente. Porque é o brilho do Espírito Santo. Ter intimidade com Cristo o tempo todo, mas fazendo aquilo que seja necessário ser feito dentro do nosso lar, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida. Tem uma canção muito linda que eu gosto, que eu coloquei no comecinho. Que o nome da canção é Mulher Virtuosa. Então que você possa ser essa mulher virtuosa, tá bom? Deus possa fazer de você essa mulher que possa ter a visão, que você tenha a visão, uma missão. Ser uma mulher vitoriosa, que faça diferença no seu lar, na sua família. E possa chamar mais mulheres para fazer parte dessa mudança, tá bom? Até semana que vem, gente.